gente assim filtra disso tudo é que uma situação como essa, cara, você pega o terreno, constrói a casa, entrega na mão dele, aí ele vira as coisas. E tem gente que entende como se o cara fosse uma benção. Pô, o cara era uma benção no meio da igreja. Verdade. Porque não conhece o íntimo, não conhece o que o pastor conhece. Há essa diferença, né? Tem muita gente que eu vejo assim, tem muita gente que a igreja, de um modo coletivo, ela vê alguns como bênção, mas não conhece a intimidade das pessoas, aquilo que o pastor conhece. O gabinete, ali o aconselhamento, né? E essas experiências de aconselhamento tá ficando cada vez menos, assim, acontecendo menos no nosso meio, não é isso? A procura por gabinete, o que o senhor tem? Então, assim, é um fato, né, ô André? As experiências acontecem normalmente. Já passei, né, assim, experiências de aconselhamento, por exemplo, de me ligarem. Eu me lembro que uma vez uma pessoa da igreja me ligou desesperada, falou: a irmã fulana tá em casa apanhando do marido. Me ligar e falar isso. Eu falar para ela: e por que você tá ligando para mim? Não é para mim que você tem que ligar. Você tem que ligar para 190. Se você é testemunha, você tem que ligar para a polícia, porque isso não é caso de pastor, isso é caso de polícia. E aí você é colocado. Aí passou uma semana, essa mesma irmã que estava apanhando do marido, entra no gabinete: pastor, eu queria conversar com o senhor e tal. Aí eu falei: entra aqui, minha irmã, o que foi? Não, eu vim falar com o senhor aqui, o que o senhor acha, porque eu estou indo agora denunciar meu marido. Aí a pessoa fala um negócio desse para você. Eu lembro que eu virei para ela e falei: eu não sou nem a favor e nem contra, muito pelo contrário. Aí ela: não, pastor, porque eu queria saber. Porque, mano, você numa situação dessa de aconselhamento, se você fala vai, denuncia, essa pessoa vai denunciar o marido vai ser preso, vai perder o emprego, o cara tá todo errado. Mas uma semana depois ela reata com ele e o culpado de todos os problemas dela passa a ser você. Exatamente. Se você vira para ela e diz: não, você não pode fazer isso. E esse camarada desce o pau nela e essa mulher morre. De quem é a culpa? A culpa é do pastor também. De qualquer jeito, a culpa vai ser do pastor. E aí, nessa situação, eu virei para ela e falei: ó, irmã, eu não sou nem a favor nem contra, até porque quem é casado é a senhora, quem apanhou foi a senhora. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para a senhora: qualquer decisão que a senhora tomar, porque a senhora está diante de dois caminhos. A senhora pode ir pela direita, se for, vai estar certa. A senhora pode ir pela esquerda e no seu pensamento a senhora está certa também. Então, se a senhora quiser denunciar, a igreja vai lhe apoiar. Se a senhora quiser perdoar e continuar, a igreja também vai lhe apoiar. Porque quem vai dormir à noite com esse camarada é a senhora, não sou eu não. Então, eu quero que a senhora entenda isso. A decisão que a senhora tomar, a senhora vai ter o apoio da igreja. Pois bem, ela saiu dali decidida, não denunciou o marido, e uma semana depois estavam vivendo em lua de mel de novo. E aí tu se pergunta: cara, e se eu falo para essa mulher? Porque assim, é o cúmulo, né? Um homem batendo uma mulher é um cúmulo. Mas e aí se você fala alguma coisa, na semana seguinte, você não está na cabeça, no coração das pessoas. Então, né? Então essa experiência de aconselhamento, ela nunca é uma igual à outra. Então, mas aí o teu posicionamento é muito interessante, serve para a gente... até o pessoal que está nos assistindo, porque a igreja precisa saber até onde ela pode ir. Exatamente. Né? Porque já estava decidida em denunciar, não foi o caso, mas estava decidida, mas queria jogar na conta do pastor. Ela quer, eu vou denunciar, mas tipo assim, vai até ao líder para perguntar se deve fazer ou não, para tirar a responsabilidade das costas dela, porque se der errado, vou dizer que a culpa é do senhor, né? E eu fico bem na fita de qualquer jeito. Vou dizer que foi o pastor que me influenciou. O pastor que me aconselhou. Né? Exatamente. Então a gente precisa ter ministério pastoral, precisa ter. Mas esse discernimento, esse posicionamento, o senhor acredita que a caminhada, a experiência vai te dando esse lastro? Eu acho que sim. Eu faço uma comparação do pastor que eu era 20 anos atrás e do pastor que eu sou hoje. Né? Então, hoje, a maturidade, a experiência, ela é algo, né, sem dúvida, faz a diferença. E eu não estou aqui querendo dizer que Deus me usa mais do que eu uso alguém que está começando a pastorear hoje.
mas você consegue ter uma visão mais além do alcance. Você já viu muita coisa. Então, por exemplo, existem coisas que acontecem hoje no Ministério Pastoral que eu já sei, eu já sei exatamente qual vai ser o último capítulo. Quando começa a novela ali da vida real, e a pessoa chega até você, eu já sei exatamente onde vai dar. Já sei. E, a margem de erro, de falha é quase zero. E todo mundo que tem pelo menos uns 20 anos no Ministério Pastoral sabe disso. A pessoa chega com um lenga-lenga, com um negocinho, e tu já sabe, tu já sabe, cara, isso aí... Você não pode falar, né? Você não pode chegar simplesmente falar, porque quem sou eu para ser responsável pela destruição do sonho de alguém? Mas você já sabe exatamente aonde aquilo ali vai acabar. Então a experiência, o tempo, ajuda muito, ajuda. Né? E eu acho que isso também é um outro ponto importante. Assim, hoje o senhor está falando de estar pastoreando no mesmo lugar, ou se fosse um outro também, há 20 anos. E você entende como a experiência ela é salutar para a sua vida, para o seu ministério. E o que a gente percebe hoje, Bispo Vinícius, são pessoas que estão começando, mas que não há esse respeito com aqueles que têm experiência, que adquirem experiência. Você percebe dessa forma também? Existe. Mas desde a época que eu começava a pastorear, já existia. Já tinha. Né? Assim, nós, né, fazemos parte de uma denominação muito séria, né, muito madura. Graças a Deus. Então eu sempre tive por trás de mim, né, o Bispo Davi, uma pessoa com anos de ministério, que sempre me deu liberdade para poder chegar, questionar, tirar dúvidas, perguntar. E eu sempre soube respeitar muito isso. Quer ver uma pessoa que ao longo da minha caminhada, e eu praticamente conheci essa pessoa, já devia estar o quê? Com uns 8 anos de ministério já. Foi o Bispo Carlos. Que inclusive você estava presente no momento do falecimento dele, né? Lá na Bahia. Então, aquele senhorzinho ali com aqueles cabelos grisalhos, aquilo ali era como um pai para mim. Camarada que você chega na presença dele, ele chega com toda aquela... o cara sênior mesmo, um cara, né, mais... Cara, eu conseguia conversar com ele, ele sabia, porque assim, existe uma outra vertente, que é a qual? Eu percebo que existe muita gente hoje velha no Evangelho, que não arrumou nada no ministério, acho que tem um título, ou que diz que é pastor há 30, 40 anos, há 50 anos, e quando você olha para o ministério dessa pessoa, foi um fiasco. E você aprende muito com essas pessoas também. Você aprende o que não fazer. Você aprende o que não ser, o que não falar. E muitas vezes, ou melhor, algumas vezes, essas pessoas, elas querem... elas se apresentam para os mais novos de forma muito arrogante. Não era o caso do Bispo Carlos. O Bispo Carlos era uma pessoa com uma bagagem... Talvez eu termine o meu ministério e não tenha a bagagem que aquele homem tinha. Era um camarada que a gente sentava para conversar com ele, ele sabia falar contigo, você queria ouvir mais, ele te dava a liberdade, você fazia a pergunta. Então era um camarada que quando eu estava triste, eu procurava ele, quando eu estava com dúvidas, muitas vezes eu procurei ele, assim como já fiz com o Bispo Davi. Uma outra pessoa que hoje, no nosso meio, do nosso conhecimento, que eu admiro muito, pastor João Luiz. Né? Que é assim, uma figura formidável, uma pessoa extraordinária, uma pessoa que... Eu me lembro que uma vez eu estava passando por um problema na igreja e existe essa questão, né, do pastor. O pastor tem problema pessoais, tem problema financeiro, tem problema... O pastor é um ser humano como qualquer um outro. E eu já passei por situações de estar passando por um problema de eu precisar falar com alguém, mano. Eu falar, cara, e tu fica ali... Cara, tem dia que eu saio do gabinete, chego em casa, eu sento no sofá e fico... assim, tentando entender o que aconteceu lá, sem acreditar no que aconteceu lá. Eu me lembro que um dia eu falei, cara, eu liguei, eu tava assim, eu precisava falar com alguém. Peguei o celular, pastor João Luiz. Falei, pastor, o senhor tá em casa? Pô, eu queria fazer uma visita aí pro senhor e tal. Aí, não, pode vir, meu filho, com todos os problemas que a gente sabe que ele tem de saúde, né, uma saúde muito debilitada. Não, meu filho, vem aqui e tal.
E, mano, eu fui na casa dele e, tipo assim, falo, pastor, eu preciso falar pro senhor coisas que eu não posso falar pra mais ninguém. E eu falei, ó, tem uma situação na igreja assim, 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 assim. Eu precisava botar aquilo pra fora, eu precisava falar aquilo com alguém. Precisava de alguém de confiança pra conversar. Claro, com certeza. E, poxa, foi assim uma pessoa sensacional. Uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração extraordinária. Então, existe esse desrespeito. Mano, o camarada que ele é novo, né? E ele é desrespeitoso com a experiência dos mais velhos que merecem respeito. Eu digo respeito sincero, né? Não tô falando vou dizer aquele falso respeito. Bajulação, não né? E assim, existem pessoas que tá ali, o cara teve 40, 50 anos de ministério, não arrumou nada, não é exemplo de nada, não representa nada, não, pelo contrário, tu ouve um monte de historinha de coisa errada que ele fez. Mas tu não vai esculachar o cara. Tu vai chegar ali, tu vai respeitar, você vai usar da boa educação. A boa educação não significa respeito, né? A gente é educado. Sim. Uma questão de formação, de ética, mas existem aqueles pastores que a gente precisa respeitar. Verdade. Né? Pelo tempo, pela história. E assim, isso é bíblico, né, cara? Isso é bíblico. Então, a Bíblia ela tem exemplos disso aí. Por exemplo, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com a história de Saul e de Davi. Eu leio, eu entendo, eu conheço a história. E ao mesmo tempo que eu admiro Davi, por exemplo, ao mesmo tempo que eu admiro Davi, quando você lê a história de Davi, quando ele foi consagrado, tudo que Saul fez com ele, cara, eu fico pensando assim, cara, eu já tinha descido o pau nesse tal de Saul, mano. Tinha arrebentado com esse camarada aí, porque era um cara ceboso, né, mano, na linguagem de hoje. Saul foi assim. E Davi, eu penso, cara, a unção estava na cabeça de Davi, pô. A unção não estava mais na cabeça de Saul. Mas Davi, ele se posicionou. Ele falou, Deus, a unção está comigo. Está claro para a nação inteira que o Senhor rejeitou Saul. Mas, com todo respeito, Deus, não vou fazer nada não. Essa manobra é do Senhor. É como se Davi estivesse falando, ó, foi o Senhor que arrumou esse problema aí, então o Senhor que conserte. Eu não vou mover uma palha. Mas se a gente analisa isso friamente, né, à luz dos nossos sentimentos humanos, eu falo, cara, Davi pagou um preço ali que ele não podia ter resolvido essa situação. Tantas vezes ele pôde resolver essa situação. De outra maneira, né? De outra maneira. Um episódio que eu critico muito Davi é diferente lá na frente, é o episódio de Absalão. Né? Aquele episódio ali de Davi com Absalão, assim, eu critico muito Davi. Né? Davi, ele o que tange a casa dele, ele deixou muito a desejar. O que tange a casa dele. Mas quando o Absalão ele dá aquele golpe de Estado, sim. Cara, Davi era o rei, pô, e a unção estava com Davi. Davi sabia disso. A Bíblia vai dizer que Davi foge de cabeça coberta, descalço, chorando pelo caminho. E a nação sofrendo com ele, porque ele era o líder. Ele tinha que ter ficado ali, nem que fosse para morrer, mas ele não podia deixar o filho fazer o que ele fez. Eu, particularmente, vejo assim. E aí a história vai se desencadear, não tem jeito. Mesmo ele com a atitude covarde dele, quem estava ao lado dele tinha coragem, né? Joabe vai lá e passa o cerol no Absalão. Ainda repreende ele, né? Repreende ele. Ele tá chorando lá. Repreende ele, fala, pô, né? É assim então, né? O cara fez o que fez contigo e a gente está aqui para te ajudar. Mas enfim, ali é uma gama de sentimentos, de emoções, de situações. Mas são de fato dois episódios diferentes, né? Eu até consigo entender a relação entre Davi e Saul. Mas eu tenho dificuldade em entender a relação entre Davi e Absalão no que diz respeito àquele episódio do golpe de Estado, né? Você imagina, eu penso, se eu levantar a mão pro meu pai, acho que mesmo hoje está arriscado meu pai me dar uma coça. Davi não fez isso, né? Nem em uma situação extrema que ele precisava ter feito isso com o filho, ele não fez. Engraçado dentro desse contexto aí, né? Analisando o que o bispo está falando, você vê um homem que, pô, com dons extraordinários, né? Se vestia de uma capa de autoridade, de camarada que tu olha para ele assim, tu fala, pô, esse camarada é digno de ser exemplo e imitado. Aí tu vê a fragilidade nele, né? Então assim, mostra a nossa humanidade, né? Sem dúvida.
Sem dúvida. Aí a gente aplica isso dentro do contexto que a gente está falando do ministério, de pastorear. O bispo está pregando com autoridade, está ali ministrando, aconselhando, cuidando de família. Mas as nossas fragilidades, só quem está perto. E está lá. E está lá. Está lá. Está lá. E você tem que aprender a conviver. Conviver. Né? Deus vai dizer para o apóstolo Paulo, ó, para de orar por esse espinho na carne aí, porque eu não vou resolver não, cara. E a gente tem que se consolar na resposta que Paulo recebe. A minha paz e a minha graça te basta. A gente pode usar um exemplo ainda mais talvez nítido, que é o próprio profeta Elias. Elias, meu Deus. Pô, o cara num dia ele matou 850 profetas de Baal, de Azera, tudo misturado. Era o cara, pô. Meu irmão, no dia seguinte o cara era um fugitivo. Pedindo a morte. Comendo uma rainha. Fala, pai, que situação, cara. O cara viu descer fogo do céu, o cara não choveu, orou. Tinha uma intimidade, uma comunhão com Deus fora de série, pô, né? Fica clara ali a maneira como Deus falava com ele. Né? O cara falou, sobre minha palavra não vai chover. E não choveu, meu irmão. Exatamente. E Deus estava com o cara, mas ali deu um apagão, né? Mostra a nossa humanidade e também que nós devemos ser completamente dependentes do Senhor. Né? E o mais interessante ali que eu observo é a misericórdia de Deus, né, sobre a vida de Elias. Porque Elias ele poderia, segundo o Deus que muitas pessoas pregam hoje em dia, aí, que eu não creio que seja o Deus da Bíblia Sagrada, poderia ter rejeitado, né, Elias naquela circunstância. Mas não, Deus entendeu. Deus falou, pô, o cara tá... Assim, eu vejo muitas situações, né, naquelas circunstâncias ali, né? Você vê um vento que esmiuçava a penha, mas a Bíblia, cara, Deus não estava no vento. Exatamente. Depois vem